Bom dia, estamos aqui para mais uma live semanal. Hoje vamos falar do tema que colocamos ontem, né? A gente sempre divulga na quinta-feira, pela manhã ou à tarde, né? A live, né? O assunto, o tema que nós vamos estar abordando, né? Na sexta pela manhã, nesse horário de 9 horas. E hoje vamos falar sobre educação no Brasil do século XXI. Para falarmos sobre educação no Brasil do século XXI, eu vou trazer, né, alguns dados, não serão muitos, e comparando também com algumas situações de um artigo que eu escrevi quando ainda na faculdade, fazendo a licenciatura nas séries iniciais, né, uma dos estudos que eu realizei, que eu não atuo, né, em sala de aula como professor, já atuei, né, enquanto estagiário e mesmo contratado, mas eu deixei essa atuação, né? E o artigo eu escrevi este aqui, eu vou tentar mostrar, eu sei que fica muito ruim, né? Minha câmera acho que tá meio embaçada hoje um pouco, apesar de eu tê-la limpado. E foi no ano 2006, 2007, né? Ou no segundo período do normal superior, ou, né, o antigo normal superior, ou no terceiro período, no início do ano 2007, né? E o que é que eu trago aqui? O resumo do artigo, né, é o seguinte: este artigo tem por objetivo analisar a exclusão escolar e como isso afeta o avanço da educação no país. Na verdade é uma linha, né? Na época, a metodologia, né, de um artigo científico não era assim de uma exigência maior como se tem hoje, né? Ao menos no Instituto Superior de Educação Professor Aldo Milaert, o ISEPAM. Palavras-chave: educação, exclusão, Brasil. Mas esse foi um artigo também para nós apresentarmos, não é? E aprendermos a fazer. Então é todo um processo de um ensaio, na verdade. Eu nem posso chamar isso de um artigo científico, né? É um esboço para isso. Porém, temos dados interessantes a nós trazermos e estarmos a pensarmos, né, sobre isso. A introdução. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, que estuda a evolução dos resultados do Sistema Nacional de Avaliação Básica, SAEB, entre 1995 e 2001, a média conseguida pelos alunos brancos da quarta série do ensino fundamental em língua portuguesa e em matemática foi maior do que aquela conseguida pelos alunos negros, embora, no resultado geral, ocorresse uma acentuada queda no desempenho de todos eles. Esses números, que revelam a trágica realidade da educação brasileira, são analisados pelo Ministério da Cultura, objetivando tirar conclusões sobre a relação cor e rendimento dos estudantes brasileiros. Falemos um pouco, então, sobre essa introdução. Aqui estamos com dados realmente antigos, né? De quase 20 anos atrás, né? 1995 e 2001, né? Aí, no caso, né? Na verdade, falei quase 20 anos atrás, a matemática, veja bem como me pega, né? Nós estamos aí há 21 anos, né? Chegando já ao final de 2022,
desses dados. E há praticamente 25, 26 anos em 2025. Né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o Ministério da Cultura buscou, né, ter por objetivo fazer essa pesquisa, né, avaliar a evolução dos resultados do Sistema Nacional de Avaliação Básica, onde se colocam testes, provas para os alunos, né, em nível nacional, nas escolas públicas e também nas escolas particulares. E faz-se então a porcentagem em relação ao rendimento, né? A nota média que o conjunto de todas as notas dos alunos que fazem essa avaliação vão nos trazer. E nós observamos aí, lembrando de lives quando falamos sobre a escravidão no Brasil, quando trouxemos sobre violência e sociedade. Recordam-se, para quem não assistiu essas lives, elas estão gravadas, né? Na seção em destaques vocês podem vê-las, bem como também podem vê-las rolando a tela, né? Buscando. Ou fazendo a pesquisa, né? No grupo. E o que acontece? Nós vemos aí essa questão entre cor e rendimento, que é essa relação que o Ministério da Cultura, então, objetivou tirar as conclusões do rendimento, da qualidade dos estudantes brasileiros em relação a isso. A cor, ela traz afetação em relação ao sistema de ensino da educação básica? Sim, ela traz afetação. E por quê? Porque basta nós colocarmos as estatísticas muito precisas. 75% da população carcerária em nosso país é de negros. Ah, Leonardo, mas você está dizendo então que eles estão aprisionados injustamente? Não, não estou falando isso. No entanto, nós precisamos observar que se a maioria da população carcerária é de negros, logo é porque provavelmente, muito provavelmente, essa população seja a população de menor acesso a uma educação de qualidade. E por quê? Essa população será uma população de menor acesso a uma educação de qualidade. Lembram-se na live A Escravidão no Brasil? Após a abolição da escravatura, o início do processo de favelização em nosso país. Logo, qual a cor de pele? Que coisa nós termos que falar assim, né? Que se manteve em um lugar de privilégio. A pessoa com a cor de pele negra, de pele branca, a pessoa com cor de pele negra ou preta não se manteve em lugar nenhum
O lugar foi o lugar do não privilégio, foi o lugar do não acesso. E essa nossa construção social traz o quê? Uma falta de acesso à educação. E com falta de acesso à educação e aos meios para poder se ter uma educação de qualidade, como que se poderia querer que crianças pretas ou negras, que adolescentes pretos ou negros, que jovens adultos pretos ou negros tivessem ou tenham um bom rendimento escolar? Imaginemos aquela situação de se ter uma pessoa como que eu tenho aqui, tripé, vários livros, né? Computador, celular, internet, né? Com boa velocidade, às vezes com esse tempo pode oscilar, mas em geral mantém-se com uma boa velocidade, acesso a diversas plataformas de streaming, onde possa assistir diversos documentários. Outros tantos de nós temos também essa possibilidade, um espaço onde se pode estudar em silêncio, em tranquilidade. Imaginemos famílias como conheço de perto, em que há uma sala, que também é quarto, há uma cozinha, um banheiro, e todos os membros daquela família, muitas vezes pai, mãe, 2, 3 filhos, daqui a pouco vem primo que, né, por motivos diversos, às vezes perdeu os pais, os avós que moravam, quando os avós morreu e aquela família acolheu, e dormem todos em um cômodo só. Muitas vezes uma família, Leonardo, mas todo mundo hoje tem um celular. Às vezes aquela família tem um celular dividido para todos. E a internet não é nada boa. E como que se estuda assim? Mesmo todos tendo celulares, mas como que se estuda? Coloque-se um fone de ouvido. Tá, mas e aí? Mesmo com fone de ouvido, é a gritaria, né? A pessoa falando, outro atende o telefone, vizinho bate a porta, enfim, como se ter a condição para se estudar? Mas, Leonardo, é preciso ter um esforço, claro, é preciso ter um esforço para querer sair desse lugar, para querer não estar nele. Será que essas pessoas que vivem assim querem estar nesse lugar? É óbvio que não. Gostariam de ter melhores condições de vida, com acesso, né, a diversas possibilidades para o seu aprendizado, né? Uma casa que tivesse vários cômodos onde eles pudessem ter um espaço para estudarem tranquilos. Então o que acontece? Não havendo essa possibilidade, obviamente essa criança vai para a escola, e aí tem outra questão muito séria. Vai para a escola muitas vezes para lá almoçar, para lá tomar um café da manhã, com um mínimo de reforço. E criança de estômago vazio, mesmo nós adultos, não vamos estar aprendendo, porque o nosso corpo precisa de nutrientes para que nós possamos ter uma possibilidade
de concentração, uma possibilidade de disposição, né, a fim de que nós tenhamos a energia precisa para fazermos os nossos estudos. Olha como que esses dados, quando nós os lemos e quando nós desenvolvemos o pensamento, nós vamos perceber que ainda que em 2019, trazendo para mais próximo de nós, não 25, 26 anos atrás, ou 20 anos atrás, 21 anos atrás, trazendo para 2019, 3 anos atrás, o que é que colocava o Saeb? Que houve um avanço que não se está mais em um nível médio, que seria aí uma pontuação de 249,5, algo assim, não me recordo muito bem. E está agora, em 2019, subiu para 260,5, houve uma queda para 259,6. E aí saiu de um nível médio para 200, uma pontuação a mais de 250, que seria um nível que também avança do médium para o nível proficiente, do proficiente para o nível avançado. Tá, e a gente pensa, esses são os dados do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação Básica, 2019. Claro que isso traz todo o processo do desenvolvimento teórico-metodológico que veio avançando na avaliação realizada, bem como nas estruturas escolares, né? Os campos de educação, nas instituições de educação, onde essas teorias, né, e essas metodologias vieram avançando. Porém, o fato de avançar em números não necessariamente significa avanço de qualidade. Se nós recorrermos ao IDH, ao Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos ver que a qualidade de vida dos brasileiros, infelizmente, não está progredindo. Só faz cair, só tem feito cair. Esta é a nossa realidade. Eu estou fazendo mais 2 novas graduações por conta de disciplinas diversas, não é? Vocês no Facebook, tá ali no canal do YouTube, digo, né? Mas estou falando isso por quê? Porque nessas 2 graduações, que é a administração e a filosofia, o que é que eu notei de diferencial, né? Principalmente na filosofia, mesmo não sendo uma licenciatura, né? Eu troquei da licenciatura para o bacharelado, né? Para o bacharelado, o que acontece? E eu vou fazer isso em um ano, uma em um ano e outra em um ano e meio, por conta das matérias que eu pude puxar da teologia, que a grade é muito, tem muitas coisas da administração, e também um outro curso superior que eu fiz foi gestão eclesiástica e ministério pastoral, então facilitou, né? Bastante na questão de tempo. E o estudo da língua portuguesa. E no estudo da língua portuguesa, aquela situação básica, né? De que
a professora estava falando assim: muitos alunos chegam até mim e falam assim: português é muito difícil. Não, eu não sei português. E ela disse que essa é a pior fala que ela escuta. Porque ela diz: como assim você não sabe português? Porque você vive em um país onde se fala português. Toda a sua construção de linguagem é feita na língua portuguesa. Agora, se você não sabe as regras e você acha enjoado as regras gramaticais, se você não sabe sobre sintaxe, morfologia, né? Sobre as questões de sílabas, sobre as questões de números, né? De números, nossa, já entra na matemática, né? Sobre as questões das construções de verbos, né? Subordinados, as questões das conjunções verbais, né? Tudo isso, se não se sabe, né, pode-se estar a aprender, e aprender usando da linguagem que você fala no cotidiano, para entender que pontuações como ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, interrogação, são estruturas usadas na linguagem escrita para que nós possamos entender, ao ler um texto, as pausas, as perguntas, as exclamações, a separação de assuntos, as explicações que se tem na oralidade. Eu estou aqui fazendo um discurso e na oralidade, claro, se eu for depois assistir essa live e escrevê-la, ou melhor, transcrevê-la, eu vou com certeza usar destas pontuações e preciso compreender que uma vírgula colocada em um lugar diferente traz um sentido diferente. Então, se eu digo assim: isso só ele mesmo, tá, isso só ele mesmo, mas se eu coloco isso só, vírgula, ele mesmo, tem um sentido. Se eu coloco essa frase sem vírgula, isso só ele mesmo, tem outro sentido. Isso só, vírgula, ele mesmo. Eu não estou falando que somente aquela pessoa pode resolver determinada problemática. Precisa resolver isso só? Ele mesmo. Eu posso estar dizendo ele mesmo para qualquer pessoa. Mas quando eu falo isso, só ele mesmo, sem a vírgula, o sentido é outro. Então, essa percepção, essa compreensão, ela vai se dar na medida em que se estudar a língua portuguesa. Mas não é dizer que não se sabe o português, né? Mas, em geral, se fala isso. Não sei português, não gosto de estudar português, ou então não gosto de estudar matemática. Não sei para que serve isso. Por que eu tenho que usar isso na minha vida cotidiana? Eu não vou usar isso na minha vida cotidiana. Isso não tem valor nenhum para mim. E aí se começa a pensar que uma bicicleta com um quadro em que a gente olha e, né, o chamado quadro da bicicleta,
tem uma estrutura assim, né? Ela começa assim, faz assim e vem para cá e fecha aqui. O que é isso? Que figura é essa? Que eu fiz assim, vim para cá, fiz assim. É um triângulo isósceles. E faz parte do campo da matemática, né, dos estudos matemáticos, aí no caso da geometria. E isso faz parte da nossa vida. Se não tivessem engenheiros para projetarem aquela bicicleta daquela maneira, se não tivessem os operários para estarem a fabricar, né, fazer ali a soldagem, com toda a medição específica, eu não poderia estar usando a bicicleta de uma maneira segura, em que ela, com a força com que eu a impulsiono, né, fazendo então com que a força que eu coloco nos pedais movimentem aquela estrutura mecânica e ela ande, e aí já partimos também para o campo da física, a mecânica aí, né? Eu não vou poder ter uma segurança para andar de bicicleta. Então é o fato de nós vermos a importância do aprendizado e que todo aprendizado está na vida, está presente sim no nosso cotidiano. E isso se faz necessário para que se dê o gosto ao aluno, à aluna, para o aprendizado. Muitas vezes eu mesmo falei, química, por exemplo, porque estudar química, qual o sentido de estudar química? Mas a química, né, diz muito sobre quando eu compreendo alguma coisa, de que eu não devo ingerir muito cloro. E se eu vou, então, fazer uma higiene de verduras, eu vou colocar uma colher de cloro, uma medida específica, ou de hipoclorito de sódio, que é o quê? Água sanitária, comumente falando. Então, quando eu compreendo, né, quando eu entendo o uso dos produtos e eu sei o que em excesso não pode prejudicar, quando eu sei que não devo misturar, né, amaciantes com detergentes, com cloro ou água sanitária, que isso cria reações químicas que me prejudicam, eu consigo então trabalhar um processo de que a minha qualidade de vida, de manuseio, de cuidados com a minha saúde estejam presentes. Essa é uma questão. Então, levar para os alunos essa estrutura de colocar para eles o pensamento de que aquilo ali tem sim, aquele aprendizado tem um grande valor para a vida deles. Mas entramos aí em outros problemas muitas vezes. Quando professores reclamam de não consigo dar determinada aula e nem posso fazer de tal modo que eu sei que os alunos estariam aprendendo melhor
e aprendendo, compreendendo bem aquele conhecimento, aquela informação, e eles transformando aquilo em conhecimento, porque existe um conteúdo programático que eu tenho que passar, e passando eu tenho que dar conta disso. Então, nós também temos esse outro viés, né? Das possibilidades que os professores têm para estarem verdadeiramente ensinando. Continuando aqui nessa leitura, estudo, né, desse artigo, vamos ler Escola, Máquina de Exclusão. Aqui é um pequeno desenvolvimento, né, que eu faço. O diretor de avaliação da educação básica do INEP, na época o senhor Carlos Henrique Araújo, afirmou existir um aprofundamento das desigualdades entre brancos e negros na educação nos últimos anos. É necessário falar da necessidade de que a certeza indiscutível a construção de um 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura dentro de uma visão humanista e afrotupinocêntrica. Isso é muito interessante porque vai contra aquela ideia em que falei na live Violência e Sociedade do epistemicídio, que é desconsiderar o valor de culturas como a cultura do continente africano. Desconsiderar o valor de textos escritos, por exemplo, pelos indígenas brasileiros. Essa expressão afrotupinocêntrica é uma expressão que diz muito sobre ir contra ao epistemicídio em relação a essas culturas indígenas e africanas, para ficarmos focados no estudo dos pensadores europeus, uma cultura eurocêntrica, né? Hoje eu digo eurocêntrica e digo também norte-americana centrada, porque muitos dos livros que nós hoje consumimos, né, nas universidades, além de serem de pensadores franceses, alemães, italianos, dinamarqueses, de uma cultura europeia, nós temos os pensadores norte-americanos, de uma cultura anglo-saxã. Mas a cultura afro é a cultura tupi, né? A cultura indígena, a cultura africana. Nós quase não temos os estudos, né, dos pensadores. Por exemplo, vou deixar para vocês essa pergunta. Quem aqui conhece o autor Ailton Krenak? Ailton Krenak é um indígena brasileiro que é um pensador, é um escritor, é um intelectual, né? Mas pouco, muito pouco, se fala e se estuda sobre ele nas nossas universidades. Se nós pegarmos as monografias, né, as antigas monografias, os TCCs, né, trabalho de conclusão de curso,
as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, nós vamos ver uma massa de volume imensa onde são explorados pensadores europeus e norte-americanos. E pouco se explora pensadores afro e indígenas. Então, continuando. É necessário falar da necessidade de que é certeza indiscutível a Constituição de 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura, dentro de uma visão humanista e afrotupinocêntrica. Outra certeza é que esses números revelam um perfil racista do nosso precário sistema educacional. Decretam a falência da escola no seu modelo atual, que através da famigerada aprovação automática e de uma metodologia pedagógica medíocre, alienante e desvinculada das realidades sociais e culturais, ao eurocentrismo aí, de nossos alunos, vai postergando a importância do conhecimento, do saber e principalmente do professor, com a criação dos modernismos tecnicistas, dos supervisores, dos técnicos pedagogos, dos orientadores educacionais, do professor estimulador de aprendizagem, etc., a produzirem estéreis relatórios que geralmente não correspondem à realidade vivida pelos professores nas suas respectivas salas de aulas. Isto é, esses relatórios estão completamente fora de um olhar sobre o contexto do que está acontecendo, qual é a realidade na sala de aula daqueles alunos. Quando isso está fora do contexto, um relatório faz fora do contexto uma realidade, ele com certeza irá faltar para com a verdade. Então imaginemos esses relatórios, por exemplo, sendo colocados pelos responsáveis, né, das instituições educacionais em nosso país, né, e eles sendo então entrevistados e colocando nas suas entrevistas, né, para o Ministério da Cultura, por exemplo, e o Ministério da Educação, né, Cultura. E o que acontece? Simplesmente eles tomando por base os relatórios que não transmitem as vivências, o contexto real que os professores passam em suas salas de aula. Então, como nós podemos estar pensando só nos números? Como que nós podemos dizer de uma educação que avança se ainda há muitos a dizerem que não sabem português, que não compreendem a matemática? Falar de física e química, então, pode piorar, porque se a pessoa já não sabe português, se já não compreende a matemática, como que ela vai entender os enunciados para resolver problemas de cálculo na física? Ela precisa do português e da matemática. É uma situação de complexidade grande, essa área da educação. Vamos partindo para o término. Análises comparativas. Em recente estudo, recente aqui, esse esboço de artigo é de 2006 e 2007, não é? Em recente estudo comparativo realizado pelo Unesco em 41 países,
o Brasil ficou em 37º lugar no que se refere à absorção do processo educativo. 37º lugar. Não tem muitos anos. Em 2006, 2007, né? Que eu escrevi isso. Não faz assim tantos anos. Cerca de 14, 15 anos aí. A absorção do processo educativo estava então em 37º lugar em nosso país. Em matemática, alcança-se um resultado razoável em relação às 4 operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. No entanto, em qualquer exercício mais complexo, as dificuldades são enormes, sendo algumas intransponíveis. Por exemplo, pedir para um aluno resolver uma equação de primeiro, uma equação de segundo grau. No teste relacionado à leitura, os alunos brasileiros, de maneira sofrível, conseguem ler, mas não demonstram capacidade de interpretação. E aqui nós vamos, então, perceber o analfabetismo funcional. E veja bem, no teste relacionado à leitura, os alunos, de maneira sofrível, conseguem ler, isto é, eles não leem bem. Eles não conseguem ler de uma maneira em que se faça uma harmonia, uma cadência, né? Falar de um termo musical. Por que eles não conseguem? Porque é preciso que nós construamos um hábito de leitura. Quantas e quantas pessoas que chegam perto de nós dizem: eu não gosto de ler. E aí eu particularmente falo assim, deixa essa dica para que vocês possam falar também. Ah, você não gosta de ler? Mas é interessante, você lê tanta coisa no WhatsApp, você lê tanta coisa no Facebook, você lê tanta coisa. Ah, mas eu leio pouquinho, não é um livro. Não, mas muitas vezes você vai ler um texto, né, que alguém escreveu, que sejam de 10, 15 linhas. Você vai ler aquele texto. A questão é, você lê aquele texto, muitas vezes até sobre futilidades. Você lê uma piada, você lê um conto, né? Você lê sobre o que aconteceu, que briga lá vendo entre artistas X e Y. Você leu as fofocas, né? Como se diz. Mas ele é um texto que traga reflexão, ou pensar mesmo sobre essas ditas fofocas, pensar a respeito daquilo. Se aqueles artistas que estão brigando, poderiam resolver isso de outro modo. Pensar sobre o comportamento humano, o que levou a que se brigasse. Isso tem a ver com ambição, isso tem a ver com inveja. Há muitas possibilidades de ir ampliando o pensamento. Porém, como voltamos lá para nossas falas iniciais, como desejar que uma pessoa tenha um gosto, sinta um sabor da leitura, se as necessidades básicas de alimentação, de moradia, não são bem estruturadas para essa pessoa. De uma família estruturada, como que essa pessoa pode
realmente se dedicar a esse hábito de ler, de estudar, de ter gosto. E aí nós vemos nas estatísticas pelo mundo de que os nossos irmãos argentinos, eles leem cerca de 8 livros por ano. Os norte-americanos leem cerca de 15 a 18, no máximo 20 livros ao ano. Os franceses leem cerca de 36 livros ao ano. E aí nós vemos que os brasileiros leem cerca de um livro por ano, um livro e meio, a 2, quando muito, e mesmo assim essa leitura, muitas vezes de maneira sofrível, ou uma leitura em que não se compreendeu, não se aprendeu, não se conseguiu interpretar devidamente um texto. Então isso é para nós ficarmos muito atentos, para nós prestarmos atenção. E o hábito de leitura devemos desenvolver em nossos alunos, né, professores, né, nós que temos responsabilidades com jovens, com crianças, adolescentes, sejam filhos, sobrinhos, primos, né, sobrinhos, netos, etc. E nós estamos ali buscando estimular, né, esse caminho, né, do hábito da leitura. E quanto mais nós desenvolvemos esse hábito, mais nós iremos fazer o quê? Aprender, compreender, interpretar, mais nós vamos partir de uma leitura elementar, que é ler e saber, né, a palavra, para uma leitura inspecional, de buscarmos entender a partir do título do livro do que está a se tratar, de pesquisarmos prefácios, né, nos primeiros capítulos, pelo sumário ou índice, se o livro traz um plano ali realmente para tratar daquele assunto, e partirmos depois para uma leitura analítica, nós buscarmos adentrar no pensamento do autor, da autora, e conseguirmos, né, extrair dali o que ele, ela quis dizer, bem como também dialogarmos com esses autores, com essas autoras, no sentido de percebermos se eles estão realmente com informação interessante, se eles fizeram boas pesquisas, se eles estão trazendo algo com que nós podemos bater de frente, no sentido de: olha, isso aqui eu não concordo por isso, isso e isso. E tá, ele, esse autor está falando isso, isso e isso. Nós começarmos então a trazermos, né, esse processo. De uma leitura analítica. Isso vai ser o avançar, realmente. Isso vai trazer um diferencial muito grande na qualidade da educação brasileira. E estamos já nos minutos finais, vamos fazer as nossas considerações finais, que é justamente, né, o último tópico desse esboço de artigo aqui. Considerações finais. Diante dessa realidade, é inevitável que os professores retomem alguns dos princípios que norteiam a obra de Paulo Freire, principalmente os contidos na Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a pedagogia do oprimido, pois ninguém se liberta da ignorância. Ignorância que se faz cada vez mais presente em nosso mundo, tornado aldeia global.
ou a escola repensa o seu atual papel de produzir discriminados étnicos e marginalizados sociais, ou ela continuará sendo uma máquina de exclusão. Que coisa triste. A escola pública em nosso país, Brasil, ser considerada uma máquina de exclusão, reproduzir os preconceitos, as discriminações étnicas. De que forma? Da forma em que a qualidade da educação não seja boa, em que aquela pessoa negra ou preta não tenha possibilidades realmente de competição para com a pessoa branca. E aí nós entraremos aqui naquela discussão que sempre há em relação às cotas raciais. A triturar sonhos, essa capacidade tão bela e digna do ser humano, que é um eterno fazedor de encontros e despedidas, no dizer do músico e poeta Milton Nascimento. Fechei de uma maneira bonita, né? Um tanto poética, apesar de um assunto tão denso, tão pesado, tão triste. E esse retorno à obra, né, de Paulo Freire, né, minha esposa que trabalha em CRAS, ela diz, né, que toda a política pública, né, dos CRAS é baseada na obra de Paulo Freire. Então se nós temos, entendeu? Simplesmente a possibilidade de nós termos essa estrutura de um centro de referência assistência social, um CRAS, baseado na obra de Paulo Freire, como que nós vamos desmerecer tal obra, como muitos querem fazer, dizendo que a obra de Paulo Freire faz com que o oprimido continue reproduzindo um discurso e acabe por um discurso contra o sistema, essa estrutura em que nós vivenciamos, e não avance. É preciso ler a obra de Paulo Freire, é preciso perceber os projetos realizados, baseados na obra de Paulo Freire em outros países, a fim de que nós percebamos o avanço e o alcance que essa metodologia traz. Mas ele era um pensador de esquerda, ele era um marxista, e eu não sou dessa ideologia, eu trago outras propostas, né? Você tem todo o direito de trazer outras propostas de outros pensadores da educação. Agora, que sua proposta, a proposta de seus pensadores, tenham condições de serem executadas. Né? E o objetivo maior dessa minha fala final é essa, de colocar não essa questão da polarização dentro da educação. Porque o Brasil está aparelhado com as universidades, com professores de esquerda, marxistas e tal. Gente, veja bem, se nós pensarmos dessa forma, nós não estamos contribuindo enquanto sociedade, enquanto cidadãos, cidadãs, para que haja uma qualidade na educação. E quando nós criticamos determinadas obras, como eu falei na live Consciência Política, quando a gente critica Marx, a gente critica Adam Smith, né? O Karl Marx, né?
criador aí do material, né, pensador do materialismo histórico, né, e o Adam Smith, pensador do liberalismo, né, o Marx defendendo toda a questão de uma produção coletiva e o Adam Smith defendendo toda a questão de uma produção individual, o Karl Marx não defendendo a propriedade privada e o Adam Smith defendendo, né, a propriedade privada. E nós temos que pensar que as propostas, né, da esquerda, né, a chamada New Left, a nova esquerda ou esquerda liberal, são propostas que fazem críticas ao sistema radical, né, que determinadas escolas, né, de pensamento marxista colocam, né, seguir estritamente ali dentro da obra de Marx, desconsiderando o contexto histórico, né, em que vivemos, desconsiderando a nossa atualidade. Bem como se querer colocar a questão do liberalismo, né, dentro de uma proposta, desconsiderando também a atualidade, o nosso contexto histórico, como única proposta que vai trazer melhoria, né? E nós temos hoje a questão da esquerda muito ligada à defesa, né, dessa New Left, dos movimentos sociais, mas que ela se une a isso. Não quer dizer que esses movimentos sejam especificamente algo de determinada polaridade política, né? Então, quando eu escrevi aqui esse esboço, esse artigo que hoje eu assino embaixo do que eu escrevi, eu não rejeito nada aqui, não. Relendo desde ontem, estudando, hoje cedo igualmente, eu não rejeito. Porque eu não rejeito? Porque eu vejo claramente a falta realmente da qualidade na educação brasileira diante de todas as falas que eu tive aqui, né, anteriormente, e se vê isso, infelizmente, essa falta de precisão, essa falta de qualidade, essa falta de possibilidades de que se vença a ignorância, como, né, escrever ignorância, ninguém se liberta da ignorância. Por que ninguém se liberta da ignorância? Lembremos dos filósofos Sócrates, né? Quanto mais eu penso saber, mais eu sei do quanto eu não sei. E aí resume-se isso naquela frase, né? Só sei que nada sei. E coloco aqui, né? Ignorância que se faz cada vez mais presente em nosso mundo tornado aldeia global. Essa expressão, né, de aldeia global, a globalização, com uma enxurrada de informações hoje, muito mais, né, através das possibilidades tecnológicas que temos, se nós contabilizarmos após 2010 e antes de 2010, né, as possibilidades tecnológicas que nós temos, elas se tornaram muito maiores. Com essas possibilidades nós temos muitas informações. Antigamente em um aparelho celular não se era possível, né? Antigamente que eu falo em 2005, por exemplo, não se era possível ter, como tem aplicativos como Kindle, como Play Livros, onde são baixados gratuitamente, né? Mais de próximos a 1000 livros, mais de 500, 600 livros. O acesso ao conhecimento, a possibilidade que nós temos. E isso nos traz, né, essa possibilidade de conhecimento, nos traz um mundo tão grande de possibilidades, de estímulos, que nós não conseguimos nem dar conta. Nós não conseguimos. Tem pessoas que assinam plataforma de streaming, que tem TV Box e não usam.
porque não conseguem. Por falta, pode ser de gerenciamento de tempo, mas pode ser mesmo por falta de interesse. Tem ali, qualquer dia, qualquer hora, eu assisto, eu tenho. Mas não consomem. Consomem sem consumir, né? Pagam para ter e não assistem, né? Muitas vezes. Então essa aldeia global nos possibilitou isso. Mas se a escola não repensar esse papel de fazer com que essa capacidade bela e digna do ser humano de sonhar, e o sonhar tem a ver com a nossa esperança, né? De fazer um dia melhor, de encontrar uma proposta melhor, de viver uma vida, né, melhor. Se a escola não repensar suas metodologias, vai se ficar aqui em nosso país, o Brasil, a reproduzir isso. Toda essa sociedade construída dentro desse racismo estrutural, dentro dessa violência social que marginaliza aqueles, né, chamados excluídos. As referências bibliográficas foram Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Frei Beto, O Grito dos Excluídos da América Latina e do Caribe, e Felicíssimo Martínez Dias, Teologia da Comunicação. Vem que eu sempre incluo, né, determinados livros e documentos da teologia nos estudos, porque traz muitas coisas, né, para nós pensarmos igualmente. E essa questão da teologia da comunicação mostra esse lado, né, de se pensar a área da espiritualidade, né, de qualquer religião que seja, em como se faz, né, a partir dos meios de comunicação essa ligação ou esse religar com o sagrado, né? Então vamos encerrando hoje por aqui, passamos um pouquinho do horário, e que todos tenham um bom final de semana, né? Uma boa sexta-feira, um bom trabalho para aqueles que têm os seus afazeres. Leiam, desenvolvam esse hábito, né? Espero que essa live seja mais uma que contribua para o pensar e que vocês possam, né, aqueles que desejarem estar colaborando com qualquer valor para esse projeto de live semanal, já que é todo um estudo, é todo um esforço, né, intelectual que nós aqui fazemos. Então aqueles que desejarem, ninguém é obrigado, obviamente, né, quiserem colaborar, eu deixo sempre, né, na transcrição a chave Pix, e sou grato, né, àqueles que têm feito os Pix, né,